Marítimo na TSF, edição especial, faz hoje 30 anos que o Marítimo apurou-se para a sua primeira presença europeia. Foi frente ao Boa Vista, venceu por 3-2 perante um estádio cheio que a Madeira carimbou o passaporte para a ribalta da Europa. Um dos obreiros dessa proeza foi o Heitor Camarim Júnior, figura ímpar da nossa história. O Heitor está na Madeira de férias. Heitor, é uma honra para mim, um privilégio entrevistar-lhe, uma vez que vi os seus jogos, vi o seu pontapé, vi as suas grandes tonalidades, vi os seus livros e você faz parte da nossa história. É um prazer para mim entrevistar Vossa Excelência. Heitor, de férias na Madeira, com muitas saudades, naturalmente. Um bom dia a todos. Repetindo, é um grande prazer estar aqui na instituição Marítimo, né, que fez parte da minha história e com certeza eu levo para a minha vida muitas coisas que eu aprendi aqui na Madeira com o Marítimo. Hoje, de férias, eu tinha um projeto da nossa família. Os dois filhos meus são madeirenses, né, a Ana Laura e o Diego. Eles nasceram aqui em 90, 88 e 90. E aí era um projeto da família um dia regressar à Madeira, né, para que eles pudessem conhecer do tão maravilhoso que é a Ilha da Madeira, né, o Funchal e todo o entorno. E esse projeto, graças a Deus, a gente conseguiu concluir. Estamos aqui na Madeira nessa semana, e o que acabou coincidindo com os 30 anos também da primeira qualificação do Marítimo para a competição europeia. Então é um grande prazer estar aqui. Heitor, quase 30 anos depois, a Madeira está muito diferente? Muito diferente. Eu fui embora em 95, né, que o último jogo meu da minha carreira foi a final contra o Sport no estádio de Amor, que nós perdemos a final por 2-0, na final da Taça Portugal de 95, e depois eu fui embora, regressei à Madeira 2 anos depois, 97, depois não tinha voltado mais para cá. Eu fiquei surpreendido com o desenvolvimento da Ilha da Madeira, melhorou muito, né, e com o encanto que a Madeira tem, né, tem um encanto natural, e agora com toda essa infraestrutura, né, eu acho que é um local excelente e serve como referência a nível de turismo mundial. Os seus filhos também tinham essa curiosidade de visitar a terra onde nasceram? Tinham, sim. Sempre nas conversas da família ficava esse vazio, né, de conhecer o local que eles nasceram. A gente sempre falava das referências, das qualidades, mas ficou como um projeto dentro da família, né? E a gente fica muito feliz, muito contente de estar realizando esse projeto, né? Nós estamos aqui durante a Semana na Madeira. Meu filho chegou na segunda-feira, minha filha chegou ontem, e nós vamos ficar aqui até sábado, né? Então a gente está aí conhecendo aí os pontos, né, turísticos da Madeira e o acolhimento natural aí da população. A gente fica muito contente. O Heitor, que chegou à Madeira para representar o Clube Desportivo Nacional e que também o ajudou a subir e a se ingrar na primeira divisão em outros tempos, como é que depois vem bater ao Marítimo? Lembra-se? Sim, quando eu vim do Vasco da Gama, né, o Vasco da Gama foi negociado com o Vitória de Guimarães, e eu cheguei no Guimarães a época já estava em andamento. Cheguei em quase setembro, depois das finais do Campeonato Carioca. O Paulo Autori, que era o treinador, o Marinho Pérez era o treinador, e o Paulo Autori era o adjunto do Marinho Pérez. O Guimarães foi uma das melhores épocas do Guimarães, só que eu não fui o titular. Eu fiquei no banco, o titular era o Custeado, o Carvalho, lateral esquerdo. Eu joguei alguns jogos durante a temporada, mas não fui titular. Como meu contrato era de um ano só, eu fiquei livre no final do contrato. Aí houve o Nacional, né? Teve um projeto, o Nacional estava na segunda divisão de subida, né? E aí o Paulo Autori veio para o Nacional. E quando o Paulo vem para cá, né, um projeto que foi o Ronaldo Nunes, que era o nosso empresário, o procurador, e aí o Ronaldo, juntamente com o Nacional, fez esse projeto também. Aí o Paulo veio e veio alguns brasileiros, né, Dino Phil Murphy, Toninho, mas do Guimarães veio o William, Leis. Mas do Guimarães, do projeto de lá para cá, veio eu e o Roldão, né? O William veio do Botafogo, aí foi juntando as peças. E aí
eu falo que a gente não pode fugir da nossa história. Eu sou muito grato ao Clube Esportivo Nacional pela oportunidade também, porque o jogador de futebol, ele quer, todo clube que ele chega, ele quer fazer o seu melhor. E, infelizmente, não pude fazê-lo em Guimarães, né? Gostaria de ter dado o melhor, por tudo, as limitações de contusão. Eu tive uma entorse de tornozelo muito forte em Guimarães também, atrapalhou, porque eu dependia muito da batida, né, do chute. Tive uma entorse no tornozelo direito, isso atrapalhou bastante. Então, mas eu sou grato a Guimarães por ser a porta de entrada, que eu vim do Brasil para Guimarães. Então, a gente nunca pode deixar de ser grato aonde nós passamos. Então, sou muito grato ao Guimarães e depois, consequentemente, ao Nacional por acreditar. E aí as coisas acontecem no Nacional também. Nós participamos da primeira divisão, da primeira subida também. E depois, quando há esse projeto do Marítimo, né, que o Paulo vem para o Marítimo depois, e esse projeto europeu, né, então ele foi traçado lá atrás, e quando eu e Edmilson vem do Nacional para o Marítimo, depois outras peças foram se encaixando, era de buscar a melhor colocação dentro do campeonato, e nós fomos sexto naquele primeiro ano já. Ainda veio naquele ano o Abel, lateral direito, Jorge Costa, Sueiro, né, que já está, e outros vieram. E nós conseguimos logo no primeiro ano chegar em sexto lugar. Então isso foi uma confiança grande para a próxima época. E aí a próxima época nós chegamos em quinto, né? Aí todo mundo sabe da história. E foi uma época muito boa que finaliza quase na penúltima rodada aqui contra o Boa Vista, que nós conseguimos dar a volta. A equipe nossa é uma equipe muito focada, jogava com muito foco, muita atenção, e nós conseguimos dar a volta no resultado nos últimos 5 minutos de jogo, que foi a primeira qualificação que nós ganhamos 3-2 do Boa Vista aqui. Já vamos esmiuçar esse jogo perante Mas foi dessa maneira que eu cheguei aqui à Madeira. Mas ainda assim quero voltar um pouco atrás para perceber aqui uma situação que era o Heitor jogava no Nacional, o Admilson também e o Ladeira também jogava no Nacional. O nosso presidente era o Dr. Rui Fontes, presidente atual, e o presidente do Nacional era o Dr. Nélio Mendonça, figura política da Madeira. E há um acordo entre os dois presidentes e tu acabas por vir para o Marítimo juntamente com o Admilson e também com o Ladeira. Quando termina o contrato, o Edmilson estava ligado ao Nacional, se eu não me engano, posso falar, e o Ladeira também, se eu não me engano. O meu fato é diferente porque o passe era meu, né? Eu tinha um passe eu fiz o contrato com o Nacional, primeiro Guimarães por 1 ano, eu fiquei livre no final do contrato, vim para o Nacional, o passe era meu, então fiz o contrato de 2 anos, foi renovado por mais 2 e encerrava naquele momento. Então, aí houve, como o Nacional, no último ano, caiu de divisão, houve uma conversa com os dirigentes para renovação. Mas o que é normal no futebol, quando você cai de divisão, o orçamento também cai do clube, né? Claro. Então, houve uma reestruturação, talvez, a nível financeiro do Nacional, e naquele momento eles não quiseram renovar o contrato pela proposta oferecida. Eu fiz uma proposta de renovação e não houve acordo, né? Aí eu fiquei livre, eu estava livre para poder negociar com outro clube. Aí foi que entra na história o Dr. Rui Fontes, né? Eu ainda estava no Brasil de férias, né? E aí foi o primeiro contato. O Paulo estava aqui na Madeira, ele terminou a época com o Marítimo, o último jogo, o penúltimo foi em Faro, se não me engano, o Marítimo ganha de 2-1, se não me engano, na virada. Se mantém na primeira divisão, aí eles colocam em prática esse projeto europeu, né? E aí o contato foi feito no Brasil ainda, que eu estava de férias no Brasil, e houve esse contato e eu acabei acertando com o Marítimo. Depois vieram anos muito bons, o Marítimo constrói grandes equipas, com o Jorge Andrade, com o Edmilson, com o Heitor, com o Valido, com o Zé Pedro, equipas com o Vado, equipa que vai chegar ao dia 30 de maio, faz hoje precisamente 30 anos e que vai ganhar ao Boa Vista. Heitor, como é que se preparou esse jogo para chegar a este encontro com o Boa Vista e colocar o Marítimo na Europa do futebol? Foi uma semana de ansiedade, né? O que é natural dentro do futebol, que você traça objetivos durante a época e você sabe que tem um ponto final,
E o ponto final para nós era essa ansiedade do povo madeirense de uma qualificação europeia, né? De chegar, fazer história e conseguir esse objetivo. Como estava traçado e virou uma obsessão para nós. Como também na semana do jogo do Boa Vista, foi difícil administrar o Funchal aqui. Onde você ia era uma festa. Era uma ansiedade do torcedor e sabendo que era um jogo difícil, né? Então, para nós, comissão técnica, direção, você quer administrar isso aí. Essa ansiedade, sabendo que era um jogo franco. O Boa Vista, naquela altura, que já nessa temporada, na outra que nós fomos sexto, brigava ali Guimarães, Boa Vista, Marítimo se intrometeu ali. O Marítimo tinha lutado na última temporada, quase foi despromovido. Mas aí o Marítimo começa a se intrometer ali no sétimo, oitavo, sétimo. Nós terminamos em sexto no primeiro ano e no segundo nós queríamos o quinto lugar, nós queríamos classificar. Nós queríamos fazer essa diferença, essa história. Então foi difícil na semana que antecedeu o jogo do Boa Vista, porque nós comentamos, nós tivemos o Sport em casa, na reta final, 4-2, ganhamos de 4-2 do Sport. Depois nós saímos à Luz, perdemos o Benfica. Aí era Boa Vista e Porto na última rodada. Esse era o calendário difícil. Mas nós tínhamos confiança que o Boa Vista, a vitória teria que ser contra o Boa Vista. Mas isso cria-se uma ansiedade natural, né? A pressão de fora para dentro do clube. Você vai ao supermercado, o torcedor, isso é normal, né? Vamos a domingo, ganhar. Então, o resultado não podia ser diferente. Claro. Então, o que acontece? Quando inicia o jogo, o caldeirão cheio, né? Aquela pressão boa de fora para dentro, apoiando a equipe. Nós começamos muito bem o jogo, o Edmilson faz 1-0. Depois, no final, os 43 do primeiro tempo, eu posso estar falhando um minuto para cima e para baixo, os 43, o Rick joga um balde de água fria, faz o 1-1, e quando vai para o intervalo, nós voltamos totalmente ligado, focado, e tomamos o 2-1 com 4 ou 5 minutos de jogo. Então, isso foi para administrar essa situação. E aí foi o sangue frio dos jogadores, a confiança também, e aliado um pouco à sorte, né? E aí foi difícil o segundo tempo, porque há a ansiedade de controlar isso. E aos minuto 40, 42, sai o canto, e eu bati o canto sempre direto, né, para tentar surpreender. Aí saiu o canto, bate fechado, acho que o Lemagic, né? O goleiro do Boa Vista vai pegá-la, ele escorrega, cai em cima da linha, o Ademir com o peito faz o 2-2, que já nós não sabíamos dentro do campo, nós precisávamos porque era vitória, né? Não sabia o resultado fora do campo. E nesse 2-2 nós fomos em cima para virar o jogo. E o que acontece 2 minutos depois, o Zé Pedro cruza, acho que o Paulo Alves resvala a bola, cai no pé do Ademir, o Ademir faz mais um gol. E viramos, aí que foi o delírio. Foi o delírio, foi uma explosão realmente no estádio dos Barreiros, né? Só passando, né, aquele momento lá, a gente traz muito vivo na memória essa situação toda, né? Dentro do campo a gente traz todo o contexto, né? Tudo aquela euforia do começo, a virada e de repente essa explosão da concretização, né? Porque o Marítimo acima de tudo foi um sonho europeu, né? Então é uma conquista muito grande, porque o espaço que ele pega, que ele acaba ocupando, né? Nós sabemos da dificuldade que é você estar descentralizado, você tem uma região autônoma, e a gente sabe as dificuldades que é num campeonato, né? E quando você consegue esse objetivo, você ultrapassa fronteiras e barreiras, né? Você está colocando o pé aqui, eu estou aqui, né? Então o Marítimo colocou aquela bandeirinha que estava ali, estava num local europeu. Heitor, foi uma grande festa, o jogo acabou com uma invasão de campo, o povo madeirense depois saiu à rua, todo este festejo foi aplaudido também pelo poder político na altura, apoiou o Marítimo aí para as competições europeias. Pessoalmente, onde é que festejaste? Onde é que a equipa festejou? Foi momentos intensos, né? Acaba o jogo, aquela invasão, né? Depois eu lembro que ainda nós fomos aqui
no Funchal, na Marina ali. Teve um jantar ali. Depois teve o próprio presidente Rui Fontes recebeu os jogadores do Marítimo todos, né? Aí foram em caravana, acho que foi na casa do presidente Rui Fontes. E foi noite afora a comemoração aí. Aí foi pela rua aí. Então acho que é um momento tão esperado e diferente que houve uma explosão de sentimentos aí. E coisas realmente para ser comemorado, né? Depois, como consequência dessa ida à Europa, o Marítimo estreou-se a 14 de setembro de 1993 em Bussel, na Antuérpia, frente ao Antuérpia. Perdeu por 2-0, mas no jogo em casa empatamos 2-2 e o Heitor marcou, certo? Certo. Nós perdemos o jogo mal perdido, né, lá, porque o jogo foi anulado um gol do Jorge Andrade limpo, totalmente limpo, o que mudaria aí o destino dessa eliminatória. Nós tomamos um gol 1-0, depois que foi anulado esse gol, e depois um resultado ruim, 2-0, porque nós tomamos o gol aos 39 do segundo tempo, tomamos 2-0. Aí o jogo da Madeira é um jogo de recuperação, né? Um jogo que nós tínhamos que ir para cima para poder fazer, como era uma característica do Marítimo naquele tempo. E nós começamos pressionando, e aí foi 2-2 o jogo, eu fiz o gol de falta, né? Pelo lado direito. Estávamos a perder 2-0, não era? E empatamos. Nós saímos pressionando, tomamos 1-0, tomamos 2 e aí empatamos. Se eu não me engano foi a falta, o livre, e depois o Vado talvez que fez o gol, se eu não me engano. Depois mais uma presença europeia e depois a conquista também do Jamor, que era importante para o Marítimo chegar a uma final e conseguiu essa proeza ao chegar à final do Jamor, onde perdemos com o Sporting e o Heitor vai para o Brasil. Vai para o Brasil e o que é que faz no Brasil? Então, aí foi com essa experiência que nós tivemos da primeira qualificação, no outro ano nós classificamos também. Aí a época começa com o Edinho, Paulo sai, né? Paulo Torres sai, e vem outro treinador brasileiro, Edinho. E depois o Edinho acaba saindo em outubro, novembro. Aí o Paulo volta. E aí nós conseguimos manter uma regularidade até o final e classificamos contra o Gil Vicente aqui já na Madeira, precisando do empate. Aí foi um 0-0, nós classificamos novamente, né? O que traz uma experiência maior já a nível do outro ano. Aí na próxima temporada nós pegamos, acho que o Aral da Suíça, posso estar enganado, mas o Aral empatou lá e ganhamos de 1-0 aqui, gol do Paulo Alves. Cruzamento do Gustavo, se eu não me engano. E aí nós passamos a primeira eliminatória, quer dizer que mais uma fronteira foi quebrada e nós avançamos. Depois a segunda eliminatória, aí houve os times grandes, né? Tinha pelo sorteio nós certeza que pegaria se não me engano, o Barcelona, a Juventus da Itália, aí acabou calhando a Juventus da Itália. Mas eu posso dizer para você que foi um jogo de igual para igual, né? Nós conseguimos imprimir um ritmo bom de jogo aqui na Madeira, né? Pressionamos a Juventus no começo, já podíamos ter feito o gol, não aconteceu. Terminou em 1-0, né? E depois quando nós vamos em Turim, foi 2-1 o jogo também, um jogo difícil. O Paulo Alves faz o gol de cabeça num canto, lado fechado, o Paulo Alves faz o gol. E nos últimos 15 minutos nós poderíamos ter dado a volta no resultado. Era tranquilamente um 3-2 ali. Então, o que mudaria toda a história do jogo. Mas eu acho que para o Marítimo foi uma experiência muito boa, avançou, né? E aí termina... E quando já no outro ano aí nós vamos para a final da Taça de Portugal, que eu falo que foi o episódio final meu aqui na Madeira, né? Eu estava há 9 anos aqui em Portugal. E aí eu fiz um acordo no final do meu contrato. Eu tive um problema familiar também da minha esposa, da mãe, o que acabou precipitando também a volta, o regresso ao Brasil. Mas houve uma conversa com a direção, foi feito um comum acordo. Aí foi liberado no final em 95. Quando eu volto ao Brasil, eu trabalhei com futebol lá, com uma escola de futebol, a princípio.
Mas depois, hoje já não atuo mais. Hoje eu trabalho com imóveis, sou corretor de imóveis e trabalho ainda, né? Mas naquele momento no Brasil foi a volta, foi a opção que foi dada, né? Eu acho que a missão estava cumprida aqui em Portugal. Heitor, como é que se batia aqueles livres, julgo com a parte exterior do pé, e que a bola fazia aquele S e depois entrava muitas vezes na baliza, e assim que havia um livre, já as pessoas do Marítimo começavam a bater palmas, porque eras tu que ias marcar, os guarda-redes temiam o pior e os defesas, claro, ficavam cheios de medo, porque um livre teu era quase um gol. Eu repito sempre, eu acho que assim, o segredo do batedor de falta, né, no Brasil fala falta, que o livres, né, o segredo da batida é o treinamento, né? Se tem o dom, eu tinha um dom natural. Lá no Brasil a gente se espelha muito no ídolo, né? Então você se espelha bastante. O meu ídolo, ele tem uma origem portuguesa, ele chama Nelinho. Ele foi internacional. Ele foi jogador da seleção brasileira na Copa de 78 e 74. Ele jogou 2 Copas, 74 que ele destacou mais. Ele era jogador do Cruzeiro, depois jogou no Atlético Mineiro. O Nelinho também tinha essa particularidade, era essa batida de efeito. Ele batia com todo o local do campo. Então a minha referência sempre foi o Nelinho, né? Ele se não me engano, ele jogou aqui no Barreirense, aqui depois. Ele tem origem portuguesa. Então a referência foi, logicamente, quando você começa a treinar, você tem como referência. Aí você vai mudando a característica. Eu no começo da carreira eu tinha facilidade maior de bater mais pelo lado direito, que eu batia a parte externa do peito do pé, né? E aí eu fazia efeito. Mas, durante a carreira, eu fui aperfeiçoando a batida, né? Na Ponte Preta, quando eu comecei, quando eu falo que o segredo é o treinamento, porque lá tinha o treinador do goleiro que chamava Dimas, e ele treinava todos os goleiros lá. Lá no Brasil, por exemplo, eram 8 goleiros que ele tinha para treinar, guarda-redes. Então, ele tinha lá 40, 50 bolas para treinar esses guarda-redes. Então, em todas as posições do campo. Era o Carlos, que foi da seleção brasileira, Luiz Henrique, Robson, entre outros. E aí eu pedia para ajudá-lo, porque ele era um ex-goleiro que jogou no Guarani, e ele que era o responsável. Aí eu falei assim, como ele tinha muita batida, eu treinava o treino normal, acabava o treino, eu pegava minha chuteira, pegava os shorts, e às vezes até foi uma confusão com o roupeiro, porque o roupeiro queria encerrar o vestiário, tá? Eu passei a lavar meu short e peguei meu treino. Vou fazer um acordo aqui, então eu fico com a minha vestimenta aqui, eu lavo, mas deixa eu treinar aqui. Então eu acabava o treino normal, eu pedia autorização e ia lá no campo para fazer a batida junto com o Dimas. Então eu treinava quase todos os goleiros em todos os ângulos. Então foi dessa forma que eu fui aperfeiçoando, né? Mas o segredo está no treinamento, né? Você quando treina, você tem confiança para a batida. Se você não treina, pode até, porventura, acertar um remate ou outro, mas a confiança é muito maior se você tem a repetição, né? E as batidas você vai diversificando às vezes, né? E talvez o elemento de surpresa do efeito, né? Porque às vezes você faz... Eu vou citar um exemplo do gol contra o Benfica. 1-1, eu fiz o gol em 92, 93 contra o Benfica no Silvino, que foi pelo lado direito. E no outro ano foi o Coneno, foi 1-1 também, lado esquerdo. Essa bola lado esquerdo foi quase um ângulo meio difícil de batida. Hoje todo mundo cruza essa bola. Ninguém bate no gol essa bola hoje. E naquela altura o Gustavo, nós fazíamos a ala junto, eu era o lateral esquerdo, o Gustavo era o extremo esquerdo. Quando sai a falta, o Ademir sofre a falta, eu ajeitei a bola, o Gustavo, deixa eu cruzar. Eu falei, não, Gustavo, deixa eu bater. Você vai bater onde? Eu falei, bateu no gol. Ele falou assim, mas vai bater daqui? Eu falei, deixa eu vou tentar surpreender. É a surpresa da batida, né? E aquela bola eu senti que aquele ângulo eu abri para ela cair do outro lado. E aconteceu. A trajetória que eu previ acabou acontecendo. Então eu bati eu abro a bola, o Neno dá um passo para cá, ela cai do outro lado. Mas isso era uma batida que era planejada, a trajetória dessa bola.
Tá? Como tem trajetória dessa própria bola, nós pega o Porto Marítimo no primeiro ano aqui, que foi o ano que nós chegamos em 6º lugar, com o Vitor Bahia, por exemplo. A bola era mais perto e eu batia num ângulo que ela passava a barreira. Ele fala que o primeiro homem da base, o goleiro geralmente coloca um homem para não passar. Além dos homens da frente, tem um homem que ele deixa mais. E eu tinha essa característica, pela batida, pelo treinamento, pela repetição, eu conseguia fazer passar essa bola. Mesmo com um homem ou 2 a mais. Esses 2 homens, eu conseguia abrir a curva que ela caía. E se você repara nesse lance do Porto e Marítimo, que foi o primeiro ano que o Zé Pedro faz o gol, nós ganhamos de 1-0 aqui, eu até saio até para comemorar, assim, porque ela passa a barreira, o Vitor Bahia ela não esperava o ângulo da batida naquele local. Ela passa a barreira, aí ele vai na trave, quase bate a cabeça na trave. Isso em 93? 91, primeiro ano, 92. O Zé Pedro. O Marítimo ganha do Porto aqui, logo nas primeiras rodadas. Foi no primeiro ano desse projeto que nós chegamos em 6º, né? Foi 91, 92, talvez. Né? Aí eu bato, a bola está entrando, o Vitor Bahia vai na trave, bate quase o braço na trave, mas tirou. O Vitor Bahia o gol do Zé Pedro. Ele era um grande goleiro. Gol do Zé Pedro. No passe do Paiva. O Paiva domina a bola, coloca o Zé Pedro na cara do gol. O Zé Pedro tinha uma velocidade muito grande, surpreendeu logo o Fernando Couto, não conseguiu chegar. Né? Heitor, certamente acompanha o Marítimo, sempre acompanhou o Marítimo através da internet, através dos meios de comunicação social, e o Marítimo não está bem, neste momento vai disputar um play-off para ficar no escalão maior do futebol português. Que mensagem deixa aos adeptos do Marítimo para estarmos unidos em prol do nosso clube? A mensagem que eu deixo é a mensagem de esperança, né? Tem realmente, como você disse, nós temos acompanhado o Marítimo, é natural isso, né? A gente acompanhar o Marítimo, torcer pelo Marítimo lá, e a gente viu o tanto que o Marítimo sofreu esse ano, né, o adepto. Mas eu falo com não é esperança, porque o Marítimo vinha jogando bem agora nessa reta final, os resultados não estavam acontecendo. Né? A gente acompanhou lá o Famalicão a virada, o Marítimo bem 2-0, virou o Sport 1-0, virou 2-1. Mas a esperança que a gente deixa para a equipe técnica, para todos os jogadores, é que de confiança, de que o Marítimo vai superar. O Marítimo é um clube de superação e com certeza o Marítimo vai superar esse momento difícil, né? E quando você joga bem, é questão de consequência de as coisas acontecerem, né? Fica preocupado quando você passa um jogo e as coisas não acontecem. Não tem situação nenhuma mas o Marítimo vinha jogando, vinha criando, então isso é expectativa de que as coisas vão mudar. Eu costumo falar de estalo que começou a mudar agora nos últimos jogos, né? Contra o Vizela, eu estava logicamente a minha ideia era ver o jogo do Vizela, por causa do calendário foi alterado, né? Se não me engano, mudou para sexta, mas a gente veio acompanhando pelo celular e viu o sofrimento. E quando os últimos 30 segundos, no último minuto, acaba fazendo o gol, então é indício de que as coisas estão melhorando. A gente tenta passar essa confiança, que boa sorte aí para que o Marítimo possa superar esse momento, e eu fico na torcida para que isso aconteça. Deus queira que sim. Heitor, foi uma honra, como disse no início, fazer este trabalho contigo. Toda a sorte do mundo, muita saúde para ti, muita força, e espero que a tua energia positiva ajude o nosso Marítimo a ficar na primeira divisão. Com certeza, a gente está emanando essa energia positiva e tem confiança que o Marítimo vai superar esse momento. Agradeço essa oportunidade do Marítimo de estar aqui, trocando esse bate-papo aqui com vocês, trocando essas lembranças. Eu espero que voltar outras vezes à Madeira. Para mim foi uma coisa de realização pessoal, tanto o fato de trazer meus filhos, minha família, conhecer a Ilha da Madeira, que eles nasceram aqui, mas, sobretudo, de rever os amigos, rever o Clube Marítimo. A gente fica contente com a estrutura que foi criada, né? Mudou tanto a Madeira, a nível de infraestrutura mudou, melhorou muito, como o Marítimo, com certeza, pelas instalações que nós estamos vendo aqui, né? No nosso tempo era diferente, então é isso que faz parte, a evolução e a grandeza do Marítimo cada vez melhor. Essa é a nossa torcida.
Um grande abraço aí a todos. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.